Fala pessoal, então voltando aqui para a gente, né, realizar os nossos modelos de sala de aula. Nós fizemos na aula no modelo passado, o modelo 4, né, nós fizemos a inserção dos operadores e da empilhadeira que realizavam o transporte de matéria-prima ou produto acabado, né, dos processos até os estoques intermediários ou qualquer um que seja. Agora então, o nosso desafio é fazer com que, no nosso caso aqui, essa empilhadeira ela percorra um circuito, um caminho, que agora a gente tem um pouco mais de informação sobre isso. E como é que a gente faz isso? Né? Aqui no Flexim nós vamos usar esse controle de viagens, né? Essa questão do travel aqui com a utilização do Node. O Node ele vai vir aqui para dizer qual que é o caminho, né? Qual que é o percurso que deve ser percorrido. Vou aproximar aqui para a gente ficar um pouco mais fácil de enxergar. Adicionei o primeiro Node. Vou trazer aqui agora um pouquinho mais para cá. Vou adicionar o segundo. Vou adicionar o terceiro Node e o quarto. Eu vou dar uma alinhada neles aqui para a gente poder ter essa questão da visualização mais facilitada. Olha lá, 50. Aqui eu vou colocar -1. Esse node aqui eu vou colocar 60. Vou colocar 63. -1 também. Nesse aqui 63 -5. E nesse aqui 50 e -5. Bom, então já tem os nodes posicionados aqui, né? Eles vão dizer aqui qual que é o nosso percurso, mas para isso eu preciso conectá-los, né? E aí para fazer as conexões dos nodes aqui, eu vou fazer uma conexão de fluxo. Então letra A, clico no primeiro node, vou para o segundo node. Do segundo node vou para o terceiro node, ainda com A apertado, né? Pressionado. Aqui para o terceiro e fecho o ciclo aqui no quarto. Se vocês olharem, eu começo a ter agora algumas setas que vão direcionar, vão dizer quais são os fluxos possíveis, né? Então, em cada uma dessas retas, a gente vai ter o fluxo de ida ou de volta. Por si só, aqui ainda nós vamos ter a empilhadeira fazendo o menor caminho possível. Então, agora o que a gente precisa fazer é, a partir desse node pronto, eu preciso configurar ele, né? Então, de fato, eu quero que a empilhadeira faça esse caminho circular, que ela vá até o estoque e depois volte por essa rota. Então ela não pode voltar pelo mesmo caminho. Para isso, eu clico com o botão, clico com o botão esquerdo 2 vezes. Não, peraí, deixa eu ver aqui. Isso, eu vou clicar com o botão direito em cima da flecha que eu quero que o fluxo não aconteça. Se você ver, ó, cliquei em cima dessa flecha verde aqui, você vai ver que ela está no fluxo de passing. Quando a gente fala de non-passing, significa que não pode haver ultrapassagens nesse circuito. Quando eu coloco no connection, você vai ver que ela vai ficar vermelha aqui, ó. E aí a partir de agora, qualquer meio de transporte, né, qualquer transporter que vier aqui, ele não consegue mais voltar por esse caminho porque ele está sem conexão. E aí eu vou fazendo isso aqui também para as outras setas, ó. Clico com o botão direito, tem que ser na seta, né? Então clico com o botão direito na seta. E aí vou lá para o No Connection também, para entender que eu quero esse circuito no formato horário. Clico aqui também na seta No Connection.
e vou clicar nessa seta aqui também, no connection. Por quê? Porque daí, quando a empilhadeira vier para cá, ela vai seguir esse fluxo que está nas setas em verde. Se eu não tivesse feito isso, ela poderia vir aqui no sentido anti-horário também, desde que ela escolha qual que é o menor caminho. Bom, aqui ainda, né, eu não tenho esse circuito, né, conectado nem com uma entrada por onde que alguma coisa vai passar, né, por onde que entra essa coisa que vai passar, e nem uma saída. Para isso, de novo, eu vou na conexão com a letra A, e aí eu vou falar o seguinte, ó, a matéria-prima ou produto acabado ele vai sair do processo de checagem, clico no processo de checagem com a letra A, clico no node que ele vai entrar aqui. Se vocês olharem, essa é uma linha de cor azul, dizendo que essa é uma conexão especial. E aí eu vou fazer a mesma coisa também do node de saída para o estoque de produto aprovado. Olha lá, mesma linha azul dizendo que agora esse caminho está conectado com o fluxo desse processo, com o fluxo de checagem até o estoque de produtos aprovados. Mas ainda assim, se eu der um run aqui, a empilhadeira não vai seguir esse caminho, porque ela também não está conectada nesse circuito. Novamente, com a letra A, clico na empilhadeira e clico no Node, para dizer que agora ela vai ser o transporter que vai realizar esse processo. Então aqui, ó, estou com o meu circuito pronto, já estou com as orientações organizadas, já estou com as conexões prontas de transporte e de fluxo do processo. Vou dar um reset, um run, para a gente ver o que vai acontecer aqui. Olha lá, é um produto que ele vai para o aprovado, então a empilhadeira pega ele, vai para o estoque aprovado e realiza o circuito. Olha lá, esse foi um produto rejeitado, então a empilhadeira não fez o trabalho dela, né? Porque ela não leva no estoque de rejeitados. E aí a gente continua, né, com a simulação, olha lá, a empilhadeira fazendo mais uma vez. Só que ainda assim, existe uma informação que nós não colocamos. Eu vou dar um stop reset aqui para dizer o seguinte: ele fala que o percurso de ida de checagem até o estoque aprovado, ele é um percurso de 3 metros. Se eu clicar nesse nó aqui, ó, vou clicar no nó para a gente poder ver. Ele está na posição 50 e o outro está na posição 63. Se a gente olhar para isso como visualmente, ele está com 13 metros, né? Mas aqui dá para a gente colocar a informação da distância virtual que ele vai considerar na hora que ele estiver executando a tarefa. Primeiro eu tenho que olhar aqui, ó, no Network Node, eu vou olhar o caminho. Então o caminho vai ser do Node 1 para o Node 2. Né? Então do módulo ali, né, da conexão 1 até a junção 2, ele tem 3 metros virtuais. Né? Então ele coloca aqui, ó, distância atual 13, mas ele vai usar 3 como o que ele vai contar ali para fazer o deslocamento. Clico fora. Do Node 2 para o Node 3, olha lá, para o Node 3, eu tenho mais 1 metro, porque se a gente lembrar lá, ele tem 3 metros para ir, mas ele tem 5 para voltar, que é mais 1 metro que ele percorre aqui, 3 e mais 1. Então aqui, ó, na nossa distância virtual, apesar de ser 4 fisicamente aqui no nosso modelo, ele vai considerar 1 nessa questão virtual. Se eu clicar no Node 3 e dizendo que ele vai para o caminho 4, aqui, ó, virtualmente de novo ele tem 13, mas nós vamos configurar como 3. E do Node 4 para o Node 1, ele tem mais 1 metro.
Agora, a gente vai ver que a distância que ele vai percorrer está relacionado com essa questão com essa questão das distâncias virtuais que a gente preencheu. Olha lá. A gente consegue ver algumas questões, né, de, de informações aqui, né? Aqui ele ainda está considerando, olha lá, o deslocamento que está aqui colocado no visual, né? Mas quando a gente coloca uma velocidade, a gente consegue já perceber, e aí aqui no tempo de permanência a gente já consegue perceber que ele vai considerar o tempo, a distância de viagem, tá bom? Bom, então o nosso modelo ele está aqui justamente então condizente com o que a gente falou, né? Com o que a gente espera lá das informações. E está finalizado então o nosso modelo 5. Vou salvar aqui, né? Save as. Modelo 5, aula 7.